Olá pessoal, eu sou a Marta, formanda de licenciatura em Ciências Sociais, e eu vou apresentar um texto de um seminário que foi apresentado durante o curso, e eu fiz uns slides e eu vou ler pausadamente porque eu não sou muito boa de discurso. E eu vou falar sobre o tempo, espaço e regionalização. Tempo, espaço e regionalização. Segundo o autor Giddens, concentrou-se na especificação de certas qualidades psicológicas do agente e na análise da interação em situações de copresença. É necessário considerar como a teoria social deve enfrentar, de um modo filosófico mais concreto que abstrato, a situabilidade na interação no tempo e no espaço. É importante destacar que Agasthon adota como ponto de partida o fenômeno muito enfatizado por Giddens, o caráter rotinizado da vida cotidiana. A ênfase da teoria tempo e geografia recai sobre os seguintes fatores, presentes nos contextos de associações em condições de copresença. A invisibilidade do corpo humano, limitações. A finitude da duração da vida do ser humano como um ser para a morte. O tempo certo de vida no tempo e espaço. A capacidade limitada dos seres humanos de participar em mais de uma tarefa simultaneamente. O movimento no espaço é também no tempo. Ciclos de vida contínuos. A limitada capacidade de acondicionamento do tempo-espaço dos corpos humanos não pode ocupar o mesmo espaço ou ao mesmo tempo. Lei de Newton. Vamos falar sobre o ciclo vital. De acordo com Hagström, os humanos têm de se acomodar sobre as pressões e oportunidades que ocorrem no seu tempo de existência. A pesquisa, o estudo desse autor foi longa, num distrito da Suécia, por um período de 100 anos. Os indivíduos se movimentam na repetição rotineira do dia a dia, período, tempo e espaço que vivem. Se reúnem dentro de uma região, casas e cidades, sendo o limite terrestre como um todo. A distância e o tempo tornam o tempo escasso para estar juntos, dois indivíduos que moram longe. Mudança habitacional, separação, carreira profissional, faz alteração na sua vida típica. Mudança de emprego, de forma que o lar é uma trajetória diária. As pessoas, para alcançar projetos, têm que se limitar de tempo e espaço e superar as restrições da capacidade, a necessidade de dormir ou de comer, para conciliar a estruturação da vida cotidiana. A distância em função do tempo. Os agentes movimentam-se em contextos físicos cujas propriedades interagem com suas capacidades, ao mesmo tempo em que interagem uns com os outros. Interações de indivíduos movimentando-se no tempo e espaço. Compõem feixes que se reúnem em estações ou localizações espaço-temporais definidas, dentro de regiões circunscritas. Agasthon reconhece que em 1910 o meio de locomoção levaria muito mais tempo que na atualidade. A escassez de número de lugares no transporte rápido pode deixar o indivíduo por horas na estação, por mais que ele tenha condições de pagar. Exemplo: uma mãe solteira tem que se dispor para a creche, trabalho e vice-versa, optar pelo emprego menos remunerado, mas perto de sua casa, para poder se administrar com os afazeres cotidianos com o filho. Agora, Giddens apresenta algumas reservas acerca do tempo-geografia. Primeira, agentes que
são considerados seres intencionais, no sentido de que suas atividades são guiadas pelo projeto que se esforçam por realizar, mas a natureza e a origem dos projetos não são explicados. Hagerström recapitula o dualismo da ação e da estrutura, tendo como originalidade a preocupação com o tempo e o espaço. É dada pouca ênfase ao caráter transformador de toda ação humana. Há uma concentração exclusiva para propriedades restritas do corpo em seu movimento através do tempo-espaço. Guides aponta que uma possível ligação com a versão do materialismo histórico. O tempo-espaço apresenta apenas uma teoria do poder debilmente desenvolvida. Hagerström faz o conceito de limitações de autoridades que associa às de capacidade de combinação, porém formuladas de forma vaga e invocando uma concepção de soma zero de poder como fonte de limitação à ação. Hagerström fez a biografia dos indivíduos pelo tempo-geografia que eles procuravam associar-se no meio de interação por causa da mobilidade. Essas entidades são agentes, objetos indivisíveis, materiais divisíveis, domínio se divide em padrões sociais. Tanto Goffman como Hagerström afirmam que o tempo e a geografia é importante para compreender o impacto do dia normal da pessoa comum sobre a organização total dos sistemas sociais. O tempo-geografia tem deficiências. Ele opera uma concepção simples e deficiente do ser humano. Em primeiro lugar, as ideias de Hagerström dizem com as que Goffman desenvolveu antes. O mesmo tende a tratar os indivíduos, independente dos cenários sociais. Os humanos são intencionais, suas atividades guiadas pelos projetos que se esforçam por realizar. Em segundo lugar, Hagerström recapitula o dualismo da ação e da estrutura com preocupação prioritária com o tempo e espaço. Em terceiro, Hagerström, restrição. Elemento da dependência cultural funciona como recurso escasso. Segundo Hagerström, a alocação de recursos escassos do corpo tem efeito determinante sobre a organização social e em todos os tipos de sociedade. Também formaliza concepção de poder como fonte de limitações à ação. Hagerström se ocupa mais na integração relativa ao tempo na teoria social. Local ou lugar são cenários para construir o significado de interação e para cima. Agora vamos falar sobre a teoria. A teoria da estruturação se reverte de duas noções: conceito de local, da acessibilidade dos envolvidos nas relações entre integração social e integração sistemática. Segundo Hagerström, os locais constituídos pela mobilidade e comunicação circulante asseguram a fixação das instituições. Uma casa só é uma casa quando for reconhecida como domicílio e sua utilização na atividade humana. Modo de regionalização. A regionalização deve ser entendida referentemente ao zoneamento do tempo e espaço, às práticas cotidianas sociais. Os cenários da vida cotidiana são conteúdo significativo para a interação e é uma contribuição importante de Garfinkel e de Goffman.
Na sociedade contemporânea, as casas estão separadas em andares, corredores e cômodos, salas e quartos, casas em andares, tempo e espaço. Dia, primeiro andar, noite, segundo andar. A divisão do dia e da noite demarca a intensidade da vida social. A intenção da iluminação artificial mudou novamente o cenário de interação noturna. O estudo de Zerubbabel da organização do tempo de um hospital moderno, rigorosamente controlado, o serviço de assistência médica no hospital é executado por pessoas de enfermagem em regime rotativo, trabalha por períodos fixos em alas diferentes. O hospital tem horário reduzido, fim de semana e em muitos tipos de serviço. O ciclo de movimento entre enfermarias coincide com o ciclo de trabalho do dia e da noite. Quando muda um plantão, muda em todos os setores. Enfermagem, regime rotativo, períodos fixos em alas diferentes, período de escalas diurnas e noturna, rodízios de semanas, ciclo de 28 dias. Enfermeiro auxiliar, calendário de mês, as folgas são calculadas múltiplo de 7 dias. Agora a gente vai para os indicadores físicos ou simbólicos em contexto de copresença. Falar a privacidade das casas na Europa Ocidental está relacionada ao poder aquisitivo. As casas dos nobres tinham muitos cômodos, mas sem corredores. Em Ribeirão da Ilha, tem uma casa com mais de 20 cômodos. Um cômodo saía no outro sem corredores. Esse local se encontra em Santa Catarina, no Brasil. As paredes das casas da população pobre estabelecem mudança de vida familiar e da sexualidade. As pessoas tinham que dormir tudo no mesmo quarto. As casas modernas têm a privacidade que não se encontra em nenhuma das classes sociais da sociedade antiga. As regiões de grande extenso precisam de alto grau de institucionalização, de leis, princípios e regras pelas quais se rege uma sociedade. A conduta da construção social através do tempo e espaço, dotado de traços distintos e estabelecidos de longa data no caráter da regionalização, modo de como as pessoas se organizam no tempo e espaço e se substituem ao sistema vigente do local. O capitalismo moderno fez organização global dos sistemas de produção, leis, princípios e regras da sociedade contemporânea. Agora vamos falar de regiões de frente e regiões de trás. A noção de disponibilidade de presença, ou estar junto da copresença, requer meios pelos quais os atores sociais possam estar juntos. O tempo, geografia de Hundertson, as atividades diárias, as limitações do corpo junto ao espaço físico, asseguram sua limitação local. Os meios de comunicação e transporte precário e lento lhe limitavam ao local. A mecanização do transporte foi o principal fator da economia de tempo e espaço, característica da modernidade e modalidade do ser humano. Vamos falar agora, a invenção do telégrafo marca a transição distinta do desenvolvimento cultural humano. Já previsões e manicômios são a continuidade forçada da copresença. O poder disciplinar das prisões manicômios nega o acesso diário a outros grupos e outros tipos de instituição total. Baseia-se nos rompimentos da disponibilidade de presença nas rotinas de trajetórias diárias de fora. A importância da regionalização para a estruturação dos sistemas sociais, o zoneamento em diferentes cenários face a face estão relacionados. A regionalização do corpo, tão importante para a psicanálise, Lacan explora o contexto de interação espacial na regionalização. Goffman, se as pessoas fossem todas mascaradas, o mundo social estaria vazio.
a manutenção do ser nas regiões de fronteira fossem fechadas, toda a sociedade estaria desesperada pela falta de segurança. Falta pouco, gente. Daí eu vou terminar para vocês ficar com todo o trabalho aí, ficar melhor até para estudo. Diferenciação entre regiões de frente e de trás. Tanto os afortunados quanto os de menor poder aquisitivo têm distanciamento psicológico e no entendimento dos processos sociais. Abertura do self. O nível de separação nas regiões de frente e de trás é muito grande. A distinção das atividades públicas e privadas envolve muito dessas categorias que se excluem uma das outras. O zoneamento regional das atividades em muitos contextos desse gênero relaciona-se estritamente com a serialidade dos encontros tempo e espaço. Dessa forma, o zoneamento do corpo está associado nas sociedades ao de atividades no tempo e espaço, nas trajetórias do dia a dia dentro de determinados locais. Vou falar da regionalização genérica. Giddens fala que do estudo pioneiro sociólogo de Chicago Park e Burgers, parte para definição da regionalização em estruturas nas sociais ocidental, áreas urbanas e sociais contemporâneas, zoneamento das cidades em bairros, as características sociais são diferentes, mercado imobiliário separa as classes sociais, Estado controla os setores habitacionais, tempo, espaço e contexto. Permite oferecer um resumo dos principais pontos tratados aqui neste capítulo, focalizados na contextualidade da vida social e das funções sociais. Toda a vida social é constituída por intersecções de presença e ausência no passar do tempo e nas transformações graduais do espaço. Segundo a teoria de Hungerston, as limitações de tempo e geografia devem ser levadas em conta. O tempo marcado não deve ser aceito simplesmente como uma dimensão indiscutível de construção de modos topográficos. Agora, eu vou fazer algumas considerações do trabalho de Gunston nos termos de escolas. A escola é uma estação parada situada nos percursos caminho traçados por grupos de indivíduos no decorrer do dia. A escola é vista como um tipo de organização social local de características físicas e definidas. A escola moderna são organizadas, disciplinares, com traços burocráticos de que influenciam e são influenciados pelas regiões que ela contém. A natureza fechada da vida escolar possibilita uma estrita coordenação dos encontros seriais em que os escolares estão envolvidos. A escola estão internamente compartimentadas. O horário escolar é fundamental para a mobilização de espaço como trajetos espaço-temporais coordenados. As salas de aulas, principais áreas de aplicação do poder disciplinar, varia muito em distribuição espacial. A disciplina através da vigilância é importante, pois tem o controle dos alunos em sala de aula. E agora eu vou finalizar, gente, que eu acho que o mais importante aí, eu já falei, eu vou estar com esse material, aí vocês vão ter acesso ao material, meus alunos, porque vocês têm o texto que vocês já leram, né? E eu também posso passar para vocês o resumo, né? Depois que vocês lerem o texto e fazer uma pequena resenha. E por enquanto é isso. Obrigada pela atenção de vocês.